senhores, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao Momento de Transformação. Essa aqui é a rúbrica, então, que nós vamos trazendo mensagens ricas, abençoadas, mensagens para transformar a tua vida, mensagens para contribuir para a transformação da sua vida. Neste mês de agosto, nós temos uma novidade super boa. Eu estou a escrever um livro, o livro é sobre a vida de José, e no mês de agosto vou dedicar os dias para partilhar convosco então uma parte daquilo que está a ser escrito no livro sobre José, que ainda não tem um título. Aceito sugestões, que se Deus quiser em breve o livro estará pronto para ser publicado. De linhas gerais, o livro fala sobre princípios, sobre administração, espiritualidade e integridade da parte de Deus. Então, como vocês são os privilegiados, vocês que estão inscritos nesse canal, vão saber um pouco daquilo que virá neste livro. Se não está inscrito, por favor, se inscreva e mantenha-se atualizado, não perca qualquer novidade ou notícia ou evento sobre a Transforma. E caso já seja inscrito, muito obrigado, seja bem-vindo. Agora a sua missão é partilhar essa mensagem com pelo menos 5 pessoas. Pelo menos 5, partilha, porque vai ser uma mensagem super abençoada, vai ser uma mensagem que vai certamente transformar a sua vida, ok? Muito bem, então vamos ao nosso assunto de hoje. Para quem tem Bíblia, pedimos para abrir o livro de Gênesis, no capítulo 37. Que é para acompanhar a leitura. Hoje vai ser a introdução do nosso tema. Hoje, como disse, no mês de agosto, nós vamos dedicar para falar sobre José. O livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José aos 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. José trazia a má fama deles ao seu pai. Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ponto. Nosso assunto sobre hoje termina ali. Okay? Conforme nós vemos aqui, o pai de José chamava-se Jacó. Jacó é um cara, segundo a Bíblia, que comprou a bênção da progenitura do seu irmão, através do negócio ali, que eventualmente poderemos partilhar numa outra ocasião. E Jacó cresceu, teve suas esposas. Aliás, primeiro ele queria se casar com a mãe de José. A mãe de José então chamava-se Raquel. Entretanto, José foi ter com seu sogro, Labão, e na altura uma das formas, aliás, de ter alguém por esposa era pagar o dote. O dote que Labão exigiu era o Jacó trabalhar 7 anos a cuidar de seus animais e tal. Depois disso seria dado à sua esposa, a Raquel. Jacó trabalhou 7 anos, chegado à altura, conforme combinado, o seu sogro disse: olha, está aí a tua esposa. E segundo os relatos, Jacó se deitou com a esposa, presumimos nós, ou melhor, subentendemos pela história aqui contada, que isso foi numa noite. Jacó teve a outra irmã de Raquel, e não a própria Raquel como esposa, e no dia seguinte de manhã acordou, afinal, sogro, como é que é? Essa aqui não é a minha esposa. E o sogro disse: olha, não é a sua esposa realmente, não é aquela que você queria, mas essa é a mais velha. E os costumes daqui da nossa zona dizem que a mais nova não pode se casar antes da mais velha. Então a tua esposa é essa. Porém, temos uma saída. A saída é: trabalha mais 7 anos e vamos te dar a esposa que você realmente quer. O Jacó, estava muito apaixonado, muito interessado na esposa dele. Trabalhou mais 7 anos e foi dado a esposa que ele queria. E, infelizmente, depois de ser dado a esposa que ele queria, percebeu que a esposa que ele queria era estéril, não podia gerar filhos. E na altura havia a permissão, a autorização para que o homem tivesse mais de uma mulher. Não é o nosso
caso, mas na altura era assim. Ou pode até ser o nosso caso para determinadas culturas, para determinadas tradições, para determinadas religiões, mas no caso de Jacó era permitido ter mais de uma esposa, não é o nosso assunto aqui hoje. Você dizer, uau, então se Jacó teve duas, eu posso ter duas? Não sei, não é o nosso assunto, né? Não cabe a nós responder essa pergunta, né? E, entretanto, dependendo daquilo que são as tuas crenças, a consciência e aquilo que acreditas certamente vai te guiar nessa questão. O que nós podemos dizer é que o Jacó trabalhou mais 7 anos, teve a sua esposa, infelizmente depois percebeu que era estéril. Havia um hábito, havia um procedimento que podia ser feito na altura, que consistia no seguinte: se o homem descobrisse que a sua esposa era estéril, podia dispensar, ou seja, podiam se divorciar. Bastava fazer uma carta de divórcio e era pacífico. Tinha outra saída. A outra saída era a esposa estéril autorizava o marido a manter relações sexuais com uma empregada e os filhos que dali fossem gerados eram os filhos do casal. Raquel, pelo amor que tinha também por Jacó e para manter o casamento e tudo mais, autorizou que Jacó tivesse relações com a sua empregada e teve outros filhos. No total, conforme nós podemos contar, Jacó teve cerca de 13 filhos. Uma delas não é contada porque era mulher, entretanto, a maior parte das vezes fala-se de 12, na verdade eram 13. E o José, que é o nosso assunto deste mês, era o 12º filho. Tinha 11 irmãos, depois vem José e depois vem a outra irmã. Prontos. E aqui surge uma coisa muito interessante. José era o filho da velhice de Jacó. Ele teve Jacó numa situação que já nem acreditava que eventualmente teria filho com a sua esposa amada. Aquela que ele, na verdade, teve que trabalhar praticamente 14 anos para casar-se com ela. Aquela que ele queria casar foi dito para trabalhar 7 anos, trabalhou os 7 anos. Chegados os 7 anos, disseram que não é assim como acontece aqui na nossa zona. Primeiro casa a mais velha, depois a mais nova. Casa com isso. Se quiseres, a esposa que você realmente quer trabalha mais 7 anos, ele trabalhou, não é? E teve a sua esposa. Percebeu que era estéril, continuaram juntos. Lá um pouco mais adiante, tiveram um filho. E esse filho foi dado o nome José, filho da velhice. Primeiro motivo pelo qual a Bíblia menciona José como um dos filhos mais amados é que José era o filho da velhice. Nós já ouvimos várias vezes pessoas que gostariam de ter filhos, às vezes por diferentes razões, saúde, ou saúde do homem, ou saúde da mulher, ou outros fatores, não é? E conseguem ter um filho na velhice. Geralmente esse filho é um mimadinho, é aquele que, uau, apareceu o meu herdeiro, apareceu aquele que eu tanto desejava e tudo mais. E sobretudo quando se sabe que a probabilidade de voltar a ter filhos é menor, não é? Entretanto, José é um caso desse. Foi filho da velhice. Primeiro fator. Segundo fator, 14 anos, meu. Imagine 14 anos você a trabalhar para casar com uma mulher. E depois chega a uma determinada altura, essa mulher que você trabalhou 14 anos, bom, não sei, a mim, você aguentaria trabalhar 14 anos para casar com uma mulher? Muito bem. Entendemos a resposta do Amis. Entretanto, Jacó teve o seu filho numa fase muito posterior com a sua esposa amada, na velhice, e o Jacó fez uma túnica de várias cores. Uma túnica que representava aquilo que diríamos a sucessão. Na tradição bíblica e dos tempos em que nós podemos ler, o primeiro filho era o filho que herdava, era o filho que assumia o trono, assumia as coisas do pai. Entretanto, José é o 11º. Na verdade, é o primeiro. O primeiro por quê? Porque é o filho com a mulher que ele sempre quis casar. Mais um motivo, conforme dizíamos, para ele ser o filho mais amado. Na verdade, aqueles outros filhos que ele teve foram arranjos. Teve filhos com as empregadas, teve filho com a esposa que o sogro lhe deu, teve filhos com essas mulheres. Entretanto, o filho José
é aquele que ele teve com a esposa que ele amava, com a qual ele queria casar desde o início, né? E fez a túnica. E depois isso gerou certas crispações e situações junto dos seus irmãos, que nós vamos ver nos episódios a seguir. Como disse, é uma série, é importante começarmos desde o início até lá ao fim. Então, se assistir este e perder os próximos, provavelmente ficas aqui pelo caminho. Vem muita coisa boa e por isso, em se inscrever é muito importante. Se tiver inscrito, logo que lançarmos o próximo capítulo ou episódio sobre a nossa série, vai ser notificado. Assim que lançarmos a seguir, vai ser notificado. Por isso é muito importante estar inscrito. Dar o like para essa mensagem chegar para mais pessoas, não é? E partilhar para que mais pessoas entendam. Tem muita gente que já leu o livro de Gênesis capítulo 37, provavelmente não teve esse entendimento, não teve essa percepção só no início, só na introdução, como nós trouxemos aqui hoje. Entretanto, aqui deixamos. Então, isso nos ensina o quê? José, lá mais adiante nós vamos ver, tornou-se um cara muito importante. Tornou-se um cara que fez coisas grandiosas. O que nós queríamos sublinhar aqui nessa primeira passagem é que o amor do pai é muito importante para os filhos. Expressar amor, demonstrar amor, revelar que amas os teus filhos é uma coisa muito importante. É uma coisa que já o prepara, já o dá condições, já o dá asas para ele ser uma grande pessoa. Tem muitas vezes que temos filhos por diferentes motivos e não assumimos alguns, mas tratamos mal, não é? Tratamos eles como se fossem objetos e tal, é muito importante. Mas às vezes dizer, ok, eu não tenho filho, o que é que isso tem a ver comigo? Eu não sou pai, o que é que isso tem a ver comigo? Eu nem penso em ter filhos, o que é que isso tem a ver comigo? O que tem a ver é que se você é empresário, por exemplo, vou colocar aqui para os empresários e empreendedores, você trabalha com pessoas. Essas pessoas com quem você trabalha sentirem que são amadas, que são consideradas, não são usadas como instrumentos, como máquinas, como uma mera ferramenta para atingir os seus objetivos, tens maiores chances de ter uma maior produtividade dentro da tua organização, dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. As pessoas com quem trabalhas não têm que sentir que estão a ser usadas, não têm que sentir que estão a ser exploradas. Elas têm que sentir que, olha, eu sou um ser humano. E esse meu chefe, esse meu diretor, esse meu responsável, ele demonstra amor, demonstra consideração por mim. É o que Jacó fez em relação a José, como disse, pelos fatores que nós indicamos aqui. Mas no teu caso, talvez a empresa que tanto desejavas, batalhaste tanto, talvez pediste o empréstimo, talvez fizeste o que era necessário fazer para conseguir começar esse negócio ou esse empreendimento. Considera as pessoas com quem trabalha, respeita elas, trata elas, mostra a elas que elas são pessoas valorizadas, mostra a elas de diferentes maneiras que você nutre amor, respeito e consideração. Isso vai dar asas, isso vai dar campo para essas pessoas poderem atuar da melhor forma possível. Meu caro, meu pastor, meu profeta, meu presbítero, meu líder, você que dirige o ministério, as pessoas com quem você trabalha, são meros números para contar no dia do culto, para contar no dia da reunião? Ou são pessoas que têm necessidade, que têm uma história? Que tipo de amor, que tipo de consideração, que tipo de tratamento você dá a essas pessoas? Será que você só conta eles quando faltam na igreja? Epa, fulano faltou, então vamos ligar para ele para saber como é que ele está e tal. Você faz uma túnica de várias cores, ou seja, uma túnica que representa honra, que representa respeito, que representa a valorização dessa pessoa. Porque a túnica, conforme nós dissemos, todo mundo vestia túnicas naquele tempo, todo mundo. Entretanto, a túnica de José era de várias cores. Era mais difícil fazer as túnicas de várias cores. Por quê? Porque a produção de tecido naquela altura não era como hoje. Hoje nós numa fábrica definimos as cores que queremos que um tecido tenha e tal, temos ali a coisa com várias cores. Na altura não era assim, era de forma artesanal, era mais difícil. Por isso que os tecidos de várias cores, primeiro, eram mais caros, difíceis de produzir, segundo, eles representavam alguma coisa para quem as usasse. O simples fato de eu olhar para o Julinho, né, um dos nossos caras aqui do mídia, e ver que ele tinha uma túnica de várias cores, eu já sabia que esse Julinho provavelmente vai ser o sucessor. É uma pessoa muito amada, é uma pessoa muito considerada e respeitada no seio em que ele está envolvido. Então, Jacó fez essa túnica
para o seu filho José. E ele ia usando e tal. Nos próximos capítulos vamos entender o que é que causou, quais foram as consequências do pai ter colocado uma túnica colorida nele. Teve consequências isso, né? E vamos ver no próximo episódio. Para hoje, muito importante é perceber que esse amor, há um galo que fez... Ok, o mais importante é entender que esse amor, essa consideração, esse bom tratamento, esse fato de José ter sido filho da velhice, ter sido dado a túnica e tudo mais, contribuiu sobremaneira para aquilo que veio acontecer na vida de José. O que aconteceu na vida de José? Segura aí, meu caro. Certamente vais acompanhar, não perca os próximos episódios, tá? Então, meu pastor, meu líder, lembrando, trate bem as pessoas que servem. Às vezes tem ali na tua equipa de liderança, às vezes tem na tua equipa lá dentro do ministério ou da igreja pessoas que se dedicam, que se esforçam. Mas essa pessoa não está a servir a mim como pessoa, está a servir a Deus diretamente. Concordo plenamente. Neste momento, o líder dele é você. A pessoa que cuida dele é você. A pessoa que Deus ungiu e preparou para cuidar dele é você. A primeira pessoa que tem que honrar, respeitar, a tratar bem, encorajar, é você. Por quê? Porque isso vai dar asa, isso vai permitir essa pessoa trabalhar com mais ânimo. Certamente há muita gente que serve e não espera elogio, não espera consideração, não espera o reconhecimento. Muita gente faz isso porque sabe que faz isso para Deus. Mas isso não significa que essa pessoa não precisa de encorajamento. Não. Não significa que essa pessoa não precisa de ser apoiado, suportado. Não significa que essa pessoa não mereça, ser dado força. Não mereça ser honrado naquilo que é a sua espera. Não significa isso. Não é? Então, muitas vezes, porque ele está a trabalhar para Deus, então Deus é que vai lhe recompensar. Tudo bem. É Deus realmente que vai fazer isso. Mas qual é o teu papel? Olha o que fez o Jacó, o filho que ele teve. Olha o que ele fez. E, certamente, Jacó tinha entendimento sobre quem é um filho, o que é que um filho representa na vida dele. Então, ter um filho na fé, né? Um filho em termos de negócios. E essa pessoa hoje está ali, a servir, se converteu, está ali. Não quer dizer que Deus é que vai te recompensar, Deus é que vai não sei o quê. Se puder dar um presente, dê. Se puder fazer alguma coisa boa para essa pessoa, dê. Se faça, desculpa. Se puder encorajar essa pessoa de alguma forma, encoraje. Se puder abençoar essa pessoa de alguma forma, abençoe. Se puder orar por essa pessoa, ore. Você que é empresário, não trate os seus trabalhadores como máquinas, como ferramentas, como instrumentos. Pessoa é muito importante. Às vezes é um trabalhador que você lançou anúncio de vaga, entrevistou, depois passou por exame psicotécnico, depois passou por uma fase de integração, tudo isso, entrou para a empresa, está ali, está a produzir, você diz, não é mais do que a sua obrigação, recebes um salário por causa disso. Meu caro, nós somos seres humanos, precisamos muito mais do que um salário, precisamos muito mais do que um valor no final do mês na conta. Porque às vezes a pessoa está ali realmente só pelo salário. Consequência, na primeira ocasião que a pessoa teve de ir trabalhar para uma outra entidade, foi. Mas eu pagava bem, eu nunca atrasava salário. Sim, mas é um ser humano. Além do dinheiro, tem outras necessidades, que é ser amado, ser respeitado, ser bem tratado, considerar-se valorizado e ver possibilidades de crescimento. Ok? Gostou da mensagem? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa as suas observações, inscreva-se no canal e partilha essa mensagem com pelo menos 5 pessoas. Lembra-se, estamos só a começar a ser José. Okay? Esse foi o primeiro capítulo. Nos próximos dias verás os outros, não é? E acompanhe, entenda como é que foi essa história. E no final nós estaremos a trazer insights poderosos sobre isso. Como disse, isso faz parte de um livro que eu estou a escrever sobre a história de José, que ainda não tem tema. Se quiser sugerir um tema, seja bem-vindo. Por favor, coloque aí sugestão. Acho que o livro tem que ter este tema, ou tem que ter aquele tema e tal. E muito em breve vamos poder então ter esse livro pronto e nas mãos para a nossa utilização. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso lema, e é isso que nós queremos trazer com todas essas mensagens.
E deixo também aqui uma notícia importante. Notícia importante é: nós temos uma oficina que chamamos de Poliserviços. A oficina funciona ao lado da Escola Amizade, na cidade de Lixinga, e ela presta serviço de serralharia, carpintaria, eletricidade. Temos empregadas domésticas, babás e diaristas. Todos eles são cristãos, pessoas de bom caráter, pessoas que prestam serviço com boa qualidade. Se precisa de um fogão, um aro de porta, precisa de uma instalação elétrica ou reparação de uma avaria na tua instalação, por favor, contactem-nos pelo número aí no rodapé e teremos muito gosto em ajudar. E assim estarás diretamente ajudando pessoas que têm diferentes necessidades, estará apoiando igualmente esse que é o nosso projeto da Transforma. Deus abençoe, até o próximo capítulo. Por favor, não perca, ative o sino das notificações aí, para quando for lançado o próximo capítulo, seja notificado de imediato. Muito obrigado, Deus abençoe e até já.